E aí, pessoal, beleza? Leandro Redivo aqui falando. A pedido de alguns amigos, a gente vai falar hoje da instalação e configuração do Vim Endpoint Backup Free, uma solução de backup alternativa aí que faz frente a outras gratuitas do mercado, Cobian Backup, as próprias soluções nativas dos sistemas operacionais Windows. E nós vamos falar de instalação, configuração, vamos tentar ser rápidos aqui, sucintos, mas vamos mostrar o poder dessa ferramenta. Vamos lá. O primeiro passo é encontrar o cara para baixar na internet. Facinho, facinho. Download. Vim com A no meio, VM Endpoint Backup Free. Primeiro link, site da Vim, que é uma das maiores empresas desenvolvedoras de soluções de download do mundo, parceiro oficial da VMware, da Microsoft. Então nós caímos aqui na área de download do Vim Endpoint Backup Free 1.5. Bom, eu aumentei um pouco a resolução aqui para as imagens poderem ficar maiores, então o site está cortado aqui, mas você vai ver o primeiro link aqui, vai clicar em download gratuito. E a gente cai no primeiro backup, no primeiro detalhe aqui. A Vim só libera o download para quem tem um registro com eles. Como eu já tenho, eu vou fazer meu login aqui. Se você não tem, você vai clicar em criar uma conta Vim, vai criar a sua conta gratuitamente. Ok, fiz meu login, bem-vindo Leandro, eu posso iniciar o download. Ele é um pouquinho pesado, 197 MB. Se você já tem a banda larga, que não existe em quase nenhum lugar do Brasil, você vai baixar rapidinho. Eu, como não tenho isso tudo, o meu tempo estimado de backup aqui é de 2 horas aproximadamente, eu vou cancelar esse download porque eu já tenho a solução baixada aqui. Nós vamos partir para a instalação propriamente dita. Então vamos lá, ele vem num arquivo compactado, .zip, zip file, eu já descompactei, está aqui o executável, vamos mandar executar. Algumas considerações, o Vim, se você buscar no site do fabricante, ele é compatível com sistemas operacionais a partir do Windows 7 Service Pack 1. Então não adianta tentar instalar no Windows XP, não adianta tentar instalar no Windows 7 sem o Service Pack 1. Para servidores não adianta tentar instalar no Windows 2003 Server e nem no Windows 2008 Server Standard. Ele vai ser compatível a partir do Windows 2008 R2. Acima desses sistemas, todos os demais, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 2012 e o Windows 2012 R2. O Windows 10 também está no pacote aí. Bom, caímos aqui na primeira tela, ele vai pedir que você aceite os termos de licença da Vim. Você vai dar um I agree aqui, eu aceito, e vai mandar instalar. Ele vai verificar alguns pré-requisitos do Vim. Ele instala, eu posso adiantar que ele instala um pequeno banco SQL para manter logs e etc. Mas é um local DB, então é um banco de tamanho mínimo de consumos de recursos de hardware e software de sistema operacional mínimos. Então, você praticamente não vai perceber o Vim atuando na tua máquina. Enquanto a instalação corre, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta. É uma ferramenta para endpoint, ou seja, é ponto final, estação de trabalho, notebook, e a própria Vim diz que não há problema em usá-lo para servidores de arquivos. Eu, por exemplo, uso para servidores de arquivos. Talvez alguém vai dizer, mas eu tenho um servidor de banco de dados. Eu, pessoalmente, acho que existem... A própria Vim tem ferramentas
pagas e mais específicas para backup de banco de dados. Não quer dizer que você não possa usar, você vai ver durante o vídeo que ele tem funções que vão ser legais mesmo num servidor de banco de dados. Eu costumo dizer para usar em conjunto com uma solução específica de backup do próprio banco de dados. Por exemplo, o SQL, você ter um agendamento de backup do próprio SQL e o Vim fazendo backup talvez dos arquivos de backup que estão sendo gerados no disco a partir da solução de backup do banco ou da aplicação que usa o banco. A maioria das aplicações tem tarefas agendadas ali de backup que atendem muito bem. Vocês estão vendo aí que o processo é autônomo, ele vai sozinho. A solução não existe ainda em português, então prepara o teu inglês aí, não tem nada demais, você já está startando os serviços. Ele roda como serviço, não é necessário um usuário logado no Windows para que ele faça backup. E ele tem algumas outras sacadas em relação ao que é ou não necessário, que são muito legais. Vamos lá. Eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho, assim que terminar essa etapa, eu volto para a gente continuar. Bom, ele já passou, retomando aqui, ele já passou a fase de startar o serviço e agora ele fez uma busca prévia por unidades removíveis na máquina, pendrives, HD externo. Como eu disse, ele é uma ferramenta basicamente criada para a estação de trabalho, então, pela lógica da Vim, esse usuário vai ter um HD externo para backup. Mas nós vamos ver que ele tem outros targets, outros alvos de backup, que são excelentes para ambientes de pequenas corporações, redes small business, é uma solução muito legal. Ele está pedindo aqui se eu planejo fazer backup numa unidade externa USB para mim plugá-la agora. Por quê? Se eu fosse plugar uma unidade USB, ele ia startar um wizard que já ia criar para mim a tarefa de backup apontando, dedicando para essa unidade USB. Eu vou dar um skip, eu vou pular essa parte e vou configurar isso depois. Vamos próximo, next. Isso aqui é muito legal. A instalação está concluída e ele está perguntando aqui, ele está se oferecendo para startar um wizard, um assistente aqui de criação da Vim Recovery Media, que basicamente é uma mídia de recuperação que roda no boot. Isso vai ser muito útil quando eu não tenho sistema operacional subindo. Meu HD queimou, a minha partição sumiu, o meu setor de inicialização está corrompido e basicamente o Vim faz um backup bare metal, né? Um backup full do Windows e permite restartar o servidor do ponto que ele estava, com aplicações instaladas, com drives e também os arquivos. Eu vou permitir que ele rode o assistente. Está iniciando aqui. Ok. Ele está dizendo aqui que vai criar uma imagem, um ISO file, um file ISO que a gente pode gravar num DVD ou num CD. E algumas opções aqui que eu acho interessante mantê-las, porque ele está dizendo assim, incluir as configurações de rede, de conexão de rede na ISO, na mídia. Mantém, porque se o teu backup estiver num caminho de rede, você vai precisar de rede no boot para ler esse backup via rede. E ele está se oferecendo para incluir os drives de hardware desse computador. Você vê que, entre parênteses aqui, recomendado. Também mantém. E você pode adicionar alguns drives aqui que você ache necessários. Você vai marcar e apontar a pasta onde estão esses drives. Normalmente a gente não usa. Vamos dar um next.
Ele quer saber onde ele deve salvar essa mídia. Se você tivesse um caminho de rede já pré-configurado, você poderia dar um // aqui, o IP do seu NAS ou do seu diretório compartilhado no servidor de arquivos, etc. Mas no nosso caso aqui, nós vamos salvar numa das pastas do próprio computador. Suponhamos que nós vamos gravar a mídia assim que ela for criada. Ele cria um nome padrão, Vim Recovery Media _ o nome do computador. Isso aqui é uma maquininha virtual hospedada numa plataforma Hyper-V. Mesmo assim ele vai criar com os drives, etc. Então vou dar um salvar e vou dar um next. Ele está me dando aqui que ele está pronto para aplicar e um relatóriozinho do que vai ser feito. Vamos dar um create aqui para ele criar a mídia de recuperação. O uso dessa mídia é bem específico. Você vai usar quando houver uma pane no teu sistema operacional, no teu hardware, a nível de troca de disco. E posteriormente eu pretendo fazer um vídeo explicando como usar essa mídia. Vai ficar para uma próxima. Nós vamos falar hoje basicamente de instalação e configuração. Vou pausar o vídeo, assim que a mídia estiver gravada a gente retoma. Voltamos aqui, ele já cumpriu algumas etapas da criação da mídia. Ele montou a imagem, copiou os arquivos do próprio Vim, adicionou .NET, adicionou drives de wireless, adicionou os drives do sistema operacional, copiou os arquivos de boot e agora ele está desmontando de forma segura a mídia e ela vai ficar disponível para gravação e futura utilização. Agora, por fim, ele está gravando, finalizando o arquivo. Pronto. O Recovery Media has been created. A mídia de recuperação foi criada. Finish. Se a gente for lá no diretório que a gente escolheu, está aqui uma mídia de 277 MB aproximadamente. Esse tamanho eu percebo que ele pode variar de acordo com o sistema operacional, mas no caso desse Windows 7 aqui, ele foi criado com esse tamanho. Bastante, cabe num CD. Você pode deixar gravada, salvar essa ISO e vai ser útil numa eventual pane de sistema operacional. Bom, o Vim está instalado, depois da criação da mídia, ele já entra, como eu dei um skip no wizard de criação de tarefa de backup, ele está aqui aguardando uma interação do usuário. Eu tenho, clicando com o botão direito, eu tenho alguns submenus, mas se eu dar um duplo clique aqui, ou dar um clique, ele na verdade estava aguardando o meu comando, e ele abre agora um novo wizard, um novo assistente, querendo saber como é que eu vou criar a minha tarefa de backup. Eu tenho 3 modos de backup. Computador inteiro, o backup a nível de volume, backup de unidade. Eu posso escolher a unidade C, a unidade D. Não, os meus arquivos estão só na unidade D. Eu vou fazer backup a nível de volume. E um backup num nível de arquivo que ele já avisa aqui que é o mais lento. Por quê? O backup a nível de volume e o backup de computador, do computador inteiro, ele lê os blocos do HD. E já o backup em nível de arquivo, ele faz a verificação pela marca de edição do próprio arquivo. Então isso é um pouco mais lento.
e menos eficiente. Então eu sempre costumo dizer, ou fazemos do computador inteiro, que é a ideia principal, já que você criou uma mídia de recuperação do computador. Não adianta nada você criar a mídia e escolher um backup apenas da unidade D, que não tem os arquivos do sistema operacional. Então nós vamos manter aqui o computador inteiro, entire computer, e ele quer saber qual é o destino do meu backup. Eu vou brincar um pouquinho com a minha caneta aqui. Ele quer saber o destino do backup. O destino pode ser um local storage, ou seja, um HD, um drive USB, um HD externo USB plugado na própria máquina. Pode ser uma pasta compartilhada. Isso pode ser, é o que ele está dizendo aqui, pode ser um compartilhamento SMB, uma pasta compartilhada num servidor de backup com Samba, Linux, pode ser um servidor de backup Windows, ou num NAS, que é um dispositivo de rede dedicado para backup. A turma costuma dizer é um HD externo de rede. E um pouco mais avançado, eu nunca usei essa função, acredito que é uma função paga, vem junto com Backup Replication. Você usar o repositório da Vim Backup e Replication. Nós vamos usar aqui, nessa ocasião, o Shared Folder. Eu não tenho um HD externo plugado nessa máquina virtual, então nós vamos de Shared Folder, caminho de rede compartilhado. Ok. Então, Shared Folder, Next. Ele quer saber o caminho. Eu tenho previamente configurado aqui, não é um NAS, é um compartilhamento de rede mesmo, num servidor Windows meu. Algo muito legal nisso aqui. Todo mundo preocupado aí com os vírus CryptoLocker. São aqueles ordinários que criptografam os arquivos do servidor, da estação do usuário e tem deixado os administradores de rede de cabelo em pé. A grande preocupação do momento é que o backup eventualmente também venha a ser criptografado. E os especialistas, as empresas de antivírus têm dito o quê? Que esses vírus usam as permissões do próprio usuário para editar e alterar os arquivos. Então, se eu tenho um caminho de rede autenticado ou mapeado, vou usar o mesmo caminho que eu vou usar lá para o backup. Ele está aberto para mim. Então, possivelmente um vírus usando o meu usuário aqui dessa seção do Windows, o usuário logado no Windows, teria acesso. E como o meu usuário tem permissões de escrita, ou ao menos o usuário que está logado aqui, memorizado, tem permissões de escrita nos compartilhamentos, o vírus poderia fazer a festa aqui dentro. Então, o que costuma se aconselhar aos administradores de rede? Que os caminhos, os targets de backup tenham usuários específicos e que o usuário local não tenha permissão de escrita nos targets de backup. No máximo, uma permissão de leitura para verificar se os backups estão acontecendo. O Windows tem o péssimo costume de memorizar, pelo menos durante a sessão ativa, o logon, as credenciais usadas para acesso ao compartilhamento. E para você apagar isso, você tem que usar aquele famoso comando netuse *delete. Ele está me avisando aqui que existe uma sessão ativa nesse IP e se eu quero realmente removê-la. Eu vou dizer que sim. Ok, removido. Bom, concluindo o raciocínio, quando eu dou as permissões, digo o usuário, que normalmente não vai ser o administrador lá do servidor de backup ou do NAS, vai ser um usuário específico para os backups, por exemplo, um usuário backup. Mas quando eu informo essas credenciais,
essas credenciais estão salvas apenas na aplicação, não foi feito uma autenticação a nível de Windows, essa autenticação não ficou memorizada. Então, em tese, pode ser que os vírus se aperfeiçoem, os ordinários desenvolvam algo mais malicioso ainda, mas por enquanto estaria seguro o teu backup nesse caminho de rede. Se eu der um populate aqui, ele vai ler o meu target e vai dizer quantos GB livre eu tenho de espaço lá para backup. Está me avisando aqui, 314,6 de um volume de 931,5 GB. Ok. Aqui embaixo a gente já tem uma configuração importante. Backups to retain. Quantos restore points eu quero a partir do meu backup full? O padrão é 14 dias. Digamos que você queira a possibilidade de restaurar arquivos editados até 28 dias atrás. Você vai mudar o teu restore point, sabendo que o teu número de backups incrementais, ele vai fazer um backup full e ele vai fazer 28 backups incrementais. Aí o 29º vai ser um novo backup full. Eu vou deixar no padrão 14. Next. Aqui ele já vai perguntar sobre o agendamento propriamente dito, o schedule de backup. A periodicidade. Então, uma coisa super legal do Vim Endpoint Backup, volto a dizer, ele é desenvolvido mais especificamente para estações de trabalho, notebooks e desktops. Então, ele tem uma funcionalidade que se eu não desligo o meu computador à noite, mas eu encerro o meu trabalho e deixo que ele hiberne. O Vim Backup pode startar o teu computador, fazer o backup e depois reiniciar a hibernação do computador. É isso para economia de energia, para essa moda de preservação do meio ambiente. Moda não, né? Necessidade de preservação do meio ambiente é muito legal. Algumas coisas aqui, ao invés de usar um backup por agendamento, todos os dias, por exemplo, às 20 horas e 30 minutos, eu posso usar um backup por evento. Então eu posso, digamos que você tem um computador que fica numa mesa no teu trabalho e que você sai 18 horas, você desliga, você chega às 8, você liga. Então eu não quero mantê-lo ligado nem hibernando para a execução dos backups. Mas eu posso dizer o seguinte, quando o Windows a tela estiver bloqueada, é sinal que eu estou ausente da máquina. Então você pode fazer o backup sempre que a tela estiver bloqueada. Na verdade, esse sempre é uma vez por dia. Ou, quando eu fizer logoff, eu vou me ausentar para o horário de almoço. Pode fazer backup. E aqui, essa terceira opção, é mais específica para quem usa backup via disco USB. Quando o backup target estiver conectado, quando ele for plugado na máquina, você pode startar o backup automaticamente. Super legal isso aqui. O cara vai sair, ele pluga o HD externo, ele está tranquilo porque sabe que o backup começou. E um detalhe aqui criado nessa versão 1.5 para proteger o usuário do CryptoLocker. Depois que o backup é concluído, a própria ferramenta, o próprio Vim, ele ejeta a mídia USB para que ela não seja afetada numa eventual infecção por um CryptoLocker. Ele tem uma opção aqui, não oferecer a tarefa de backup por mais que 2 horas do evento. Eu, honestamente, eu uso backup periódico, então nunca parei para mastigar muito essa função e destrinchá-la. Então nós vamos deixar como backup diário, às 20h30. Vamos dar um save aqui, encerrando a nossa configuração da tarefa de backup. Meu vídeo já está ficando longo, eu queria fazer tudo nos 10 minutos, mas já estamos em 25 quase. Então está aqui um sumário, ele já tem uma opção aqui, desejo
rodar o backup agora, quando eu clicar em Finish. Eu não vou clicar, mas normalmente, numa instalação normal, terminamos, eu posso marcar, dar um finish, ele vai startar o backup. Eu não vou fazer isso, porque eu quero mostrar o start do backup lá no console do Vim. Vou dar um finish, tarefa de backup criada. Agora estão vendo que já mudou o ícone aqui na bandeja do Windows. Ele já está mostrando um reloginho aqui que eu já tenho. E quando eu paro o mouse, ele já me diz, ó, o primeiro, o backup, o full backup inicial, ele vai ser executado em 23/9, hoje às 20h30. Então ele já está me mostrando aqui a tarefa. Eu vou chamar o console. Com máquina virtual com pouco recurso, então demora um pouco a abrir. Essa área vai me mostrar o histórico dos últimos 7 backups. Então ela está vazia porque nunca foi executado. Aqui eu tenho a função backup now. Eu vou executar uma tarefa de backup e nós vamos encerrar esse vídeo aqui verificando alguma coisa a respeito do backup. E eu vou fazer um próximo vídeo falando de algumas configurações avançadas aqui, mais especificamente a respeito das notificações por e-mail. Isso aqui é super legal. Vou falar também de algumas configurações em general e a gente vai seguindo com o nosso aprendizado aqui. Vamos lá, backup now. Eu vou pausar o vídeo e retornar quando o backup estiver concluído. Uma coisa legal aqui que ele aparece assim, mas eu posso acompanhar o processo de backup de forma mais específica, clicando lá embaixo em Processing, e aí eu vejo as tarefas sendo executadas. Caso eu não queira ficar aqui, eu dou um Return, setinha para trás ali, e normalmente eu não fico olhando essa tarefa acontecer, ela é autônoma, então toco a vida, mas daqui a pouco a gente volta a se falar. Galera, retomando, meu primeiro backup foi concluído. Eu vou falar um pouquinho agora do pós-tarefa. Uma das coisas, eu ia falar só no próximo vídeo, mas aqui em configurações, não, melhor, vamos falar do resumo do backup. Foi criado um backup de 13.5 GB, lógico, essa máquina eu acabei de preparar, então é uma máquina limpa, só com sistema operacional, nada. Então, quanto maior o volume de dados no computador, mais tempo vai levar para o backup. O meu backup levou 14 minutos para acontecer, muito rápido. Eu quero falar um pouco dos arquivos que o Vim cria. Vamos lá no target de backup, no caminho que nós demos para ele realizar o backup. Como eu tinha removido a autenticação, eu vou ter que autenticar de novo. Ok, backup. Ele cria uma pasta, então se você tiver o Vim Backup instalado em várias máquinas na tua rede e apontar para o mesmo target, não tem problema, porque ele vai criar uma pasta para cada computador que tem o Vim instalado e está executando a tarefa de backup. Basicamente, nós vamos ter alguns arquivos aqui. Eu vou botar para exibir as extensões aqui, só para a gente falar um pouco dos tipos de arquivo. Não, ocultar extensões, ok. Então ele vai criar um arquivo .vbm que basicamente é um log, e um arquivo .vbk que é o arquivo de backup propriamente dito compactado. Então é como quem está acostumado aí com o Windows Server Backup, quando roda num servidor Windows, o Windows Server Backup cria um VHD, um disco virtual, com todos os arquivos de backup ali dentro. Bom, o Vim cria esse arquivo .vbk e a partir de amanhã, no meu agendamento, ele vai passar a fazer backups incrementais
E os incrementos vão aparecer aqui com ponto VBI e serão bem menores que o meu backup full, porque ele vai estar backupando agora só o que for alterado. Como eu disse, como eu escolhi um backup a nível de computador inteiro, ele vai verificar os blocos do HD que foram ocupados ou não e vai fazer um novo backup. Então esses arquivos não podem ser deletados. Eles até podem ser mudados de lugar, no futuro a gente faz um vídeo falando sobre isso. Mas está aqui, os arquivos foram criados e o backup foi concluído. Valeu, galera! Num próximo vídeo eu vou fazer um vídeo bem pequeno falando só da configuração de envio de log de backup, de resultado de backup por e-mail, porque alguns amigos já me pediram isso com alguma urgência. Valeu, um abraço, curtiu, gostou? Então dá um like aí no vídeo e indica pra galera. Valeu!